Bem, irmãos, a gente vai meditar nessa noite livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 12 ao versículo de número 17. Verso 12 ao verso 17. Juízes 6, uma história muito conhecida, a história de Gideão. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me sinal de que és tu que falas comigo. Amém. Vamos poder sentar nessa noite. Aleluia, Deus. Em primeiro lugar, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos do projeto IG, né? Porque mais do que nunca precisa de irmãos e irmãs que estejam dispostos a evangelizar. Quanto mais o tempo se aproxima, a vida de Jesus se aproxima, e esse deveria ser o desejo, o ímpeto, a vontade de cada crente anunciar e falar de Jesus. Porém, também existe o cumprimento da frieza na vida de muitos. E nunca mais se necessitou que irmãos pudessem se despertar, pregar, falar de Jesus em todos os lugares. E eu trouxe, irmão, nessa noite uma meditação que nós devemos tentar discorrer nesse texto, trazendo para a nossa vida, trazendo como exemplo a vida de Gideão, a qual julgou também na época de juízes em Israel. Nós vemos nessa história, irmãos, lições maravilhosas. Dentre elas, quando o Senhor aparece a ele, diz: O Senhor é contigo, homem valoroso. E este valor, irmãos, que Gideão tinha, ou pelo menos este valor que Deus viu em Gideão, era o fato de ele ser um homem persistente. Era um homem que não tinha uma tendência ao desânimo. Ele era alguém que não tinha, irmãos, a capacidade para desistir daquilo que era posto em suas mãos. Talvez Gideão, ele não soubesse disso, mas Deus, que conhece o coração de todos os homens, viu, irmãos, em Gideão essa qualidade. Se é dado para um homem, se é dado para ele a responsabilidade para fazer algo, então, irmãos, Deus viu isso em Gideão, sabia que ele tinha a capacidade de não desanimar. Ele começaria uma coisa e ele iria até o final. Da mesma maneira, da mesma forma, nós, quando nos dispomos a evangelizar, nós, quando nos dispomos a pregar o Evangelho, é uma obra a qual nós não podemos desistir. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos desanimar. Nós temos que ir até o final. E Deus viu isso, irmãos, em Gideão. Por isso ele é alguém que era valoroso. E nós sabemos, irmãos, quão valoroso é uma pessoa que não desiste. Nós sabemos quão valoroso é uma pessoa que não desanima. Ela pode não conhecer com profundidade tanto a Escritura Sagrada. Ela pode não falar tão bem quanto outros possam pregar, falar, evangelizar,
mas é alguém, irmãos, que nunca desiste. É alguém que persevera, é alguém que continua. Quando nós vemos pessoas assim, nós temos o prazer em admirar, nós temos o prazer em elogiar, em comentar sobre esse irmão ou sobre essa irmã, que mesmo que as adversidades venham, as circunstâncias venham ser desfavoráveis, mesmo assim, irmãos, esse crente continua pregando a palavra de Deus. Aleluia. Por isso, este é o valor maior que tinha em Gideão. Porém, meus amados irmãos, ser valoroso não quer dizer que essa pessoa venha deixar de ter fragilidades. Ser valoroso não quer dizer que essa pessoa não venha deixar de ter dificuldades. Ser valoroso não quer dizer que essa pessoa venha deixar de ter uma fé que está em crescimento. Na realidade, nós, ao servirmos a Deus, por mais que Deus enxergue algumas qualidades em nós, como por exemplo, ser valoroso, assim como Gideão era, nós, irmãos, ainda aprendemos. Nós ainda temos que colocar a nossa fé em prática. E por mais que Deus, irmãos, reconhecesse isso em Gideão, como nós vemos aqui no texto, Gideão, irmãos, por mais que Deus o elogie e enxergue isso nele, Gideão, a cada fala de Deus, Gideão, a cada revelação de Deus, através da sua palavra direta a ele, Gideão responde, irmãos, com outras perguntas. Gideão, Deus se revela a Gideão e lhe elogia. Deus fala a Gideão, ele faz promessas. Mas mesmo com esse elogio, que era real, porque era da parte de Deus, mesmo, irmãos, com as promessas que Deus tinha feito, mesmo assim, irmão, Gideão, ele vai argumentar com Deus. E nós não podemos, irmão, desvalorizar a Gideão, porque ele argumenta com Deus. Porque quando Gideão argumenta, ele argumenta em tempos difíceis. Ele argumenta enquanto o seu povo, a nação de Israel, estava distante do Deus verdadeiro por escolha, servindo aos falsos deuses e também servindo ao Deus verdadeiro. Ao mesmo tempo que queriam adorar a Deus, conheciam os mandamentos de Deus pela história de Israel, que era algo recente, afinal de contas foi próximo o período de Josué, foi próximo o período de Moisés, 200, 300 anos, provavelmente ou até menos. E mesmo, irmãos, nessa situação, havia ali o desvio da nação de Israel, tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde o próprio povo de Deus, irmãos, se encantava com os falsos deuses, ou com Baal e assim por diante. E além disso, como nós sabemos, era a época que gerava medo. Os medianitas, juntamente com outros povos, outras nações, circulavam a Israel, destruíam as suas plantações, vinham aos milhares com os seus camelos para destruir as plantações, para poder perseguir a Israel e até para plantar, irmãos, colher o trigo, ou pelo menos peneirar o trigo, e eles faziam as escondidas. Portanto, eram tempos difíceis para a nação de Israel. E assim, com o elogio que Deus faz, com as promessas que Deus faz, enquanto Deus vai fazendo isso, Gideão vai respondendo, irmãos, com outras perguntas. Vejamos aí o texto, a partir do versículo de número 12, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Aqui você tem um elogio. Versículo 13 vai dizer: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Note, Deus o elogia, mas ele responde com outra pergunta. Se o Senhor é conosco, então por que está acontecendo tudo isso conosco? Porque nós estamos vivendo essa situação de desvio, de perseguição, de medo,
de tribulação, por que nós estamos passando por tudo isso? Deus, irmãos, tem a resposta para Gideão. Aliás, essa resposta ele deu anteriormente. Vejamos aí o capítulo 6, versículo 1. Eis a razão de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta perseguição. Versículo 1 diz: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Então a pergunta de Gideão, ela tinha uma resposta. Não é por causa de mim, é por causa de vocês. Não foi eu que vos abandonei, foi vocês que me abandonaram. Não foi eu que deixei de abençoar vocês, foi vocês que deixaram de buscar a minha bênção. Foi vocês que deixaram de me buscar, de entrar na minha presença. Foi vocês que deixaram de me servir. Deus, irmãos, Ele nunca abandona. Deus nunca falha, Ele cumpre as suas promessas. Se algo está errado, irmãos, o erro começa em nós e não em Deus. Porque Deus, irmãos, é misericordioso, é amoroso e cumpre a sua palavra. E aí, meus amados irmãos, nós podemos ver que ainda Deus continua fazendo promessas. Vejamos aí. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Agora o Senhor vai fazer mais uma promessa. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Deus faz uma promessa: olha, através de ti, Gideão, eu vou livrar Israel das mãos dos medianitas. Mas aí Gideão, irmão, mais uma vez ele pergunta. Mais uma vez ele reage à promessa de Deus. Vejamos aí, no versículo de número 14, né? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Ele faz uma pergunta. Tu está me dizendo que eu vou livrar Israel? Tu está dizendo que eu vou livrar a nação de Israel? Tu está dizendo que através de mim vai acontecer algo maravilhoso para libertar Israel? Mas por quê? Como? E aí, meus amados irmãos, Deus vai responder. Vejamos aí. Deus vai responder mais na frente, irmãos, na prática. Juízes 7:22. Juízes capítulo 7, versículo de número 22. Vamos ver se é isso mesmo. Desculpe, é 6:34. 6:34. Juízes 6:34. Diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesitas se ajuntaram após ele. Aqui, irmão, nós temos a resposta que Gideão perguntou: com que livrareis a Israel? Como é que isso vai ser feito? Como é que isso vai ser possível? Como é que isso vai ser realizado? No momento eu não quero entrar em detalhes nessa história agora. Mas no versículo 34 que está dizendo, irmãos, que então, para que essa obra fosse realizada, para que essa obra fosse feita, Deus encheu Gideão do seu Espírito Santo. Aleluia. Foi necessário para realizar essa obra a pessoa do Espírito Santo na vida de Gideão. Quem faz a obra, irmãos, não somos nós, é o Espírito de Deus através de nossa vida. Aleluia. Deus sempre nos alertou, irmãos, que Ele enviaria sobre nós poder do alto para realizar o ID de Jesus. Que Ele daria poder do alto, que Ele derramaria o seu Espírito Santo para testemunhar, para dar poder para testemunhar do Evangelho. Então Deus vai respondendo, irmãos, esta mensagem, esta pergunta, esta indagação de Gideão: como é que eu vou fazer isso? Com o meu Espírito. Como é que Deus vai
abençoar, irmãos, a igreja com o seu Espírito. Como é que nós vamos ganhar alma para Jesus? Com o seu Espírito. Como é que vamos convencer os pecadores? Com o Espírito de Deus. Deus não muda, irmãos. É o Espírito Santo que opera através de nós. E Deus vai falar mais ainda. Vejamos aí agora o 7. O 7, 22. Juízes 7, 22. Diz assim: tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada um contra o outro, e isso em todo o arraial, e o arraial fugiu para Zererá. Ou seja, na hora que tocaram as trombetas, na hora que quebraram o cântaro, irmãos, e a tocha ficou acesa, eles ficaram tão confusos que o Senhor fez, irmãos, eles levantar a espada uns com os outros. Ou seja, o Senhor agiu através de 300 homens contra cerca de 135 Aleluia. homens. Você sabe o que é isso, meu irmão? Isso é um milagre de Deus. São 300 homens contra 135 mil homens. E os 300 ganharam, porque o Espírito de Deus, irmãos, e o Deus de poder estava com Gideão. Aleluia. Glória a Deus. No entanto, irmãos, ele ainda continua. Vejamos aí, capítulo de número 6, voltando para o texto inicial, versículo 16 agora e o 17. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fosse um só homem. E aí ele vai dizer 17: e ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu estás comigo. Mais uma vez, irmão, Deus faz promessa: eu vou ser contigo. Senhor, então me dá um sinal. E aí, irmão, Deus faz um sinal, que é o sinal da lã, que vai ficar lá no orvalho pela madrugada, e ele faz aquela prova com Deus. E aí o orvalho encharca, meus amados irmãos, em redor, e a lã está seca. Depois faz o contrário, encharca a lã e em redor fica seco. E ali, irmãos, ele vê que Deus está com ele. Glória Vê que Deus está com ele. Portanto, meus amados irmãos, nós percebemos até o presente momento de que Gideão era um homem valoroso. Ele era alguém que perseveraria na obra de Deus. É alguém que não se desanimaria. E para fazer a obra de Deus, irmão, nós não podemos desanimar. Nós temos que ser valorosos na obra de Deus. Mas em tempos difíceis, em tempos de luta, isso não quer dizer, meus amados irmãos, que nós não iremos argumentar com Deus, que nós não iremos fazer prova de Deus muitas vezes. Nós iremos orar, nós iremos conversar com Deus, nós iremos dialogar, mas o Senhor vai nos dizer no final: eu sou contigo, meu Espírito está com você, sem mim nada vocês podem fazer. E assim, meus irmãos, é o que acontece na vida também do homem de Deus. Porém, a fé que Gideão tinha, irmãos, era uma fé que estava ainda crescendo. Era uma fé que deveria ser ainda experimentada, que deveria crescer, deveria ser aumentada até, irmãos, chegar à sua plenitude. Vejamos aí, 7 agora, versículo 2 e 4. Juízes 7, versículo 2 e 4. Era uma fé, irmãos, que precisava aumentar, se desenvolver. Diz assim, versículo 7, 2 e 4. Desculpe, Juízes 6, 36 ao 40. Juízes 6, 36 ao 40. Diz assim. É o que fala da história da lã. Vejamos aí. Ele pede, irmãos, os sinais de Deus
para que a sua fé aumente. Vejamos aí. E disse Gideão: se has de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, e encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre a terra havia orvalho. Então, meus amados irmãos, ele pede prova de Deus, e assim a sua fé, ela passa a aumentar cada vez mais. Vejamos aí também, Juízes 7, Juízes capítulo 7, agora do 7, 2 ao 8. Agora do versículo 2 ao 8, Juízes 7, do 2 ao 8, diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos ao povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram ao povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, a cada um ao seu lugar. E o povo tomou a sua mão a provisão das suas trombetas, e enviou todos os outros homens a Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e esse estava no arraial dos medianitas. Aleluia. Primeiro, irmãos, Gideão, irmãos, quis ter fé, como quem diz: Senhor, aumenta a minha fé. Depois, meus amados irmãos, Gideão quis fazer outra prova. Aliás, Deus quis fazer outra prova para aumentar a fé de Gideão. Meus amados irmãos, Deus dificultou o negócio ainda mais. Por isso que a fé é um exercício. A fé, ela é um exercício, irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Quanto mais luta nós passamos, quanto mais a dificuldade se manifesta, irmãos, mais Deus quer que você exercite a sua fé. Mais Deus, irmãos, quer que a sua fé cresça. Mais Deus quer que você fale com Ele e diga: Senhor, aumenta a minha fé, porque minha fé ainda é pequena, porque a minha fé ainda é pouca. E assim, irmãos, Deus dificultou ainda mais. Olha, você tinha 100% para guerrear contra os midianitas, mas você vai apenas com 1% só, porque 9% eu vou mandar embora. Você vai vencer com 1% só. É apenas com 300 homens que você vai vencer a batalha. E isso, irmãos, parecia difícil. Mas, irmãos, quanto mais parecia difícil, mais ainda, irmãos, Deus foi confirmando que Deus ia operar através da vida de Gideão. Deus mandou que eles, irmãos, fossem até o arraial dos midianitas, meio que disfarçados, na calada da noite, apenas 2 homens.
E justamente nessa hora que eles foram, tinha ali, irmão, 2 midianitas conversando, porque um tinha tido um sonho, dizendo, irmãos, que tinha visto, irmãos, um pão cevado que rolava, e que batia na tenda, e que destruía a tenda. E na mesma hora, irmão, Gideão ia passando, na mesma hora, irmãos, o seu servo ia passando, e ouviu aquele sonho, e ali o servo disse: olha, Gideão, isso aí é confirmação de Deus, porque o pão cevado somos nós, o pão cevado é Israel, e essa tenda é as tendas do midianita. A gente vai passar por cima, a gente vai derrotar esse povo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Gideão ouviu isso, ele ficou alegre, ele ficou feliz, ele voltou, irmãos, e foi adorar a Deus. Ele não estava mais agora, meu irmão, duvidando. Vamos lutar, vamos pelejar, porque o Senhor confirmou. Meus irmãos, a fé de Gideão, apesar das lutas, da dificuldade, ainda era pequenina, ainda estava, irmãos, frágil, mas Deus foi confirmando, Deus foi revelando, Deus foi sendo paciente, irmãos, com Gideão. Gideão disse: Senhor, não se acende a tua ira contra mim, porque eu sou homem de pequena fé mesmo. Mas, meus amados irmãos, Deus foi paciente. Quando é paciente comigo, quando é paciente com você, Deus tem paciência com o seu povo de pequena fé. Mas Deus vai provando, irmãos. Mas na hora, irmãos, que a fé, ela aumenta, na hora que a fé, irmãos, ela cresce, ela transborda, e nós dizemos como Gideão: Senhor, não aconteceu ainda, nós ainda não derrotamos, mas agora eu me sinto como vencedor, eu me sinto como já tivesse acontecido. Senhor, eu vou comemorar, eu vou te adorar, porque a minha fé transborda. Aleluia! Aleluia, irmãos. Vamos ver se a gente acha aí, irmãos, esse texto. 7, versículo 15. Juízes 7, 15. Aleluia, Jesus. Vamos ler a partir do versículo de 13. Diz assim: chegando, pois, Gideão, eis que estava contando o homem ao seu companheiro um sonho. Ele dizia: eis que tive um sonho, eis que o pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão, na tua mão, aos medianitas e todo este arraial. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Aleluia! Porque agora, irmãos, a sua fé transbordará, a sua fé se aperfeiçoará, de tal forma, irmãos, que ele poderia adorar o Senhor. Quando o Senhor fala, quando o Senhor confirma, ele conforta no coração, ele dá certeza no coração. Meus amados irmãos, Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas, Deus tem os seus jeitos, irmãos, de confirmar o que está no nosso coração. Deus usa a sua igreja, Deus usa os crentes, Deus usa os seus dons, irmãos, para aumentar a nossa fé, para confirmar aquilo que nós intentamos fazer. Muitas vezes ficamos com dúvida, mas Deus usa o seu povo, Deus usa a sua igreja, Deus usa a sua palavra, irmãos, e aumenta a nossa fé. Aleluia! Glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, Deus é maravilhoso. E por que Deus faz isso, irmãos? Por que Deus faz tudo isso? Porque, irmãos, Deus não vai usar quem é presunçoso. Deus não vai usar, irmãos, quem confia em si. Deus não vai usar, irmãos, gente que quando, irmãos, Deus opera, se fica se gabelando, dizendo que foi Ele que fez. Deus não usa uma pessoa assim. Deus não usa uma pessoa que confia na sua própria sabedoria.
no seu próprio entendimento, que quando Deus fazer, Ele vai dizer que foi Ele que fez, que foi ela que fez. Não, vocês vão, é com 300 homens só. Porque se vocês for com esse tanto de gente aí, vocês vão dizer que foram vocês que fizeram, que foi vocês que agiram. Gideão, ainda tem muita gente, vamos fazer outra coisa para diminuir esse número aí. Porque se vocês vencerem a guerra, vocês não vão olhar para mim, vocês não vão dar glória a mim, vocês vão se exaltar, vão dizer que foi a mão de vocês que agiu, foi a mão de vocês que operou. Irmão, Deus não age assim, irmão. Não importa a quantidade do ID, não importa, irmão, a quantidade, quantas pessoas tenham. Deus quer pouco mesmo, muitas vezes, irmão, para que na hora que Ele operar, esse povo pequeno, esse povo pouco, aí diga, foi Deus que fez. Aleluia. Foi Deus que realizou. Como eu disse uma mensagem muito tempo atrás, um pouco para Deus, irmão, nunca foi problema. Deus sempre agiu, irmão, através do pouco, porque Deus quer que o seu nome venha a ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Vamos ler os versículos 2 e 4. Juízes 7, 2 e 4 diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Note, tem muita gente. Se vocês forem dizer que vocês é que ganharam, vocês é que venceram. Versículo 3: Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte. Ele diz: Apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo 22.000, e 10 não ficaram. E disse o Senhor Gideão: Ainda há muito povo, faz descer as águas, e ali os provareis. Tem muita gente ainda. Meus irmãos, o pouco nunca foi problema para Deus. O que faz a diferença é o Espírito Santo no meio da igreja. É um povo valoroso. É um povo, irmãos, que mesmo na luta, na peleja, não desiste, persevera, tem fé. A fé pequena, Deus vai lá e aumenta, até que a fé transporta. E na hora que as coisas acontecem, irmãos, é justamente com os humildes que Deus está. É justamente, irmãos, os humildes que Deus quer usar. Não é aqueles que confiam no diploma, não é aqueles, irmãos, que confiam no seu carisma, não é aqueles, irmãos, que confiam, irmão, na sua boa expressão de palavras. Não, Deus quer esses aí, para que no final, quando Deus realizar, quando Deus fazer, eles possam dizer: Senhor, foi tu que fez, foi tu que realizou. Aleluia. Por isso, irmãos, que Deus permite as coisas, para que a gente coloque o joelho no chão e diz: Senhor, faz, realiza e faz de novo. Louvado seja Deus. E nessa hora, irmãos, é que Deus quer ver quem são os vasos de barro, a qual Deus usa. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Gideão foi na calada da noite, mais ou menos umas 10 horas da noite, deu o esquema, deu o plano, colocar um vaso, meus amados irmãos, sobre uma tocha acesa, com trombeta, e ali foram, irmãos, para poder derrotar o exército inimigo. Meus irmãos, o vaso é frágil. O vaso, irmão, pode ser de barro. Este vaso somos nós. É um vaso frágil. É um vaso, irmão, de barro. É um vaso, irmãos, que para muita gente não pode não ter valor nenhum. Mas esse vaso, irmão, se for quebrado, a luz de Jesus se manifesta. Meus irmãos, se esse vaso é quebrado, meus amados irmãos, quando o vaso é quebrado, irmão, a luz da tocha aparece. E quando o exército foi ali, irmão, no escuridão, quebrou, irmãos, ali o vaso, a luz brilhou, porque, irmãos, quando nós somos quebrados, a luz de Jesus brilha.
nossa vida. Aleluia. E nessa hora, irmão, tocaram a trombeta. O crente, irmão, tem que tocar a trombeta. Ele tem que pregar o evangelho. A trombeta, irmãos, é que faz barulho nesse mundo. E o que faz barulho nesse mundo, o que incomoda nesse mundo, irmãos, é o verdadeiro evangelho de Jesus. Nós estamos aqui para fazer o hino de Jesus, para incomodar, para fazer barulho, irmão, para tocar a trombeta. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Porque Deus, irmãos, quer esses vasos quebrados. Aleluia! Quanto mais frágil nós formos, irmãos, quanto mais humilde nós formos para Deus, mais Deus vai nos usar. Mais Deus vai nos usar. Porque nós temos que reconhecer, Senhor, foi Tu que agiu, foi Tu que operou, foi Tu que fez, é Tu que realiza, é Tu que opera, é Tu que faz tudo, Senhor. Deus se preocupou com isso, irmão, porque Deus quer usar pessoas que glorifiquem o Seu santo nome. Por isso Deus pode operar ainda hoje. Por isso Deus pode agir ainda hoje, irmãos. Com pouco. Aleluia. Com pouco. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Louvado seja Deus. Porém, meus amados irmãos, para que possamos chegar nessa condição de ser usado por Deus como pregadores da palavra, pregadores do evangelho, nós temos que também começar, irmãos, a derrubar os ídolos da nossa vida. Derrubar os ídolos do nosso coração. Quando Deus, irmãos, se revela ao seu povo, à nação de Israel, quando Deus se revela, irmãos, a Gideão, a primeira coisa, irmãos, que Deus mandou Gideão fazer era, irmãos, destruir os ídolos da casa, da sua própria casa, da casa do seu pai. Deus mandou Gideão oferecer, irmãos, sacrifícios. Mandou destruir a estátua, irmãos, que era oferecida à plantação, a uma deusa falsa, derrubando os ídolos que eram ali impedimento. De tal forma, irmãos, que Israel estava confuso, conhecia o seu Deus, conhecia o que Deus tinha realizado, mas ao mesmo tempo, irmãos, estava seguindo outros deuses no seu próprio lar, na sua própria casa havia altares. Deus foi lá, irmão, e mandou Gideão destruir. Gideão foi de noite com seus servos e destruiu ali os altares. Mas pastor, ele foi de noite porque estava com medo. Não interessa, irmão, com medo ou não, tem que fazer a obra de Deus. Quer saber se é de madrugada, se é de noite, se é de dia? Meu irmão, o importante é não parar. Todo mundo tem medo. Mas se o medo lhe para, irmão, é pecado. Mas se você tem medo e mesmo assim com medo você faz a obra de Deus, Deus tira o seu medo, Deus lhe usa. Deus lhe usa. Porque o medo é cautela muitas vezes. O medo muitas vezes pode ser usado como cautela, pode ser usado como cuidado, pode ser usado como precaução. E ali, irmão, Gideão foi lá, derrubou os altares e investigaram o que foi que aconteceu. Foi investigar e descobrir que foi Gideão e quiseram matar Gideão, prender Gideão. Não, o pai dele foi defender ou não? Que negócio é esse aí? Baal não é Deus, que ele se defenda. Que ele se defenda, ele não é Deus. Por que ele se defende? Por que ele não se defende? Para mostrar, irmãos, que o nosso Deus não precisa quem defenda, porque o nosso Deus é o Deus vivo. Ou seja, irmãos, aonde há ídolo há confusão. Aonde, irmãos, há ídolo há confusão. E no meio de Israel, irmãos, havia confusão, havia idolatria, ninguém sabia o que era certo, ninguém sabia o que era errado, era confusão só, era coisa misturada, era uma confusão só. E quando, irmãos, nós temos ídolos em nosso coração, muitas vezes, nós ficamos confusos. Nós queremos a Deus, nós queremos servir a Deus, muitas vezes,
Mas aí, irmãos, existe um ídolo no nosso coração. Há algo que nós colocamos que muitas vezes, irmãos, traz confusão à nossa mente. Ah, pastor, eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou orar a Deus para me dar um emprego melhor, para ganhar mais. Aí trabalha, estuda para ganhar mais, meus amados irmãos, mas o jeito que vai ganhar não era para a obra de Deus, era só para o seu lazer. E ora a Deus. Ah, pastor, vou orar a Deus para me dar um emprego, para que eu tenha mais tempo. Mas esse tempo, quando ele consegue, não é para a obra de Deus, é para o lazer, para o prazer. Pede tudo para Deus para ficar mais distante de Deus. Ora tudo a Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Deus faz isso para que eu tenha uma vida melhor, tenha mais isso, tenha mais aquilo. Está pedindo para Deus, irmão, para ele ficar mais distante de Deus. Peça para Deus sim, continue pedindo, mas quando você pedir, você diga: Senhor, é para ficar mais perto de Ti, é para usar o meu tempo. Senhor, se Tu me dá um trabalho, Senhor, que eu venha trabalhar menos, que eu venha ter mais tempo, Senhor, que não seja só para o lazer, mas que seja para viajar, que eu seja para pregar, que seja para fazer a Tua obra, que seja para investir no Teu reino, para que seja, Senhor, para que eu esteja mais perto de Ti. Mas aí, irmãos, sem perceber, pede a Deus coisas e consequentemente vai se afastando cada vez mais de Deus. Aí vem a tristeza, vem a angústia, porque aí os velhos hábitos, irmãos, do passado começam a ser reavivados. Vem a tristeza, vem a angústia, porque já não ouve mais a voz de Deus, está distante de Deus. Vem a confusão no coração: meu Deus, o que eu estou fazendo no Teu reino? O que eu estou fazendo na Tua obra? Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Para onde eu vou? Qual o caminho que eu sigo? Senhor, qual o meu chamado na Tua obra, no Teu reino? Faz tudo e mais um pouco, ou então não faz nada, irmãos, e fica confuso, não sabe para onde vai seguir. Meus irmãos, não sabem ainda o chamado que Deus tem para a sua vida, porque, irmãos, os ídolos têm atrapalhado, os ídolos têm trazido confusão. Mas tem que deixar o ídolo de fora. Tem que quebrar os ídolos, irmãos, e jogar fora, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serem, irmãos, acrescentadas. Aleluia. É isso que Deus quer, irmãos, de nossa vida. E para começar a fazer isso, irmãos, temos que voltar de novo para pertinho de Jesus. Vejamos o que diz aí Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 17. Juízes 7,17 diz: disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Naquele momento, irmão, Gideão entrou no arraial e ele disse: olha, vamos entrar, mas vocês vão fazer tudo do jeito que eu fiz. Vocês vão me imitar. Da mesma forma que eu tenho que fazer, vocês têm que fazer também. É me imitar. É me copiar passo a passo. Meus amados irmãos, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Jesus, você tem que imitar Jesus primeiro. Você tem que olhar para Ele e imitá-lo. Tem que ser humilde como Jesus foi. Tem que ser santo como Jesus foi, como Jesus é. Tem que olhar firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Quantas pessoas estão se perguntando esse ano: Senhor,
Esse ano de 2024, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser mais santo? Senhor, esse ano o que eu tenho que fazer para ser um pai melhor? Para ser um marido melhor? Para ser uma esposa melhor? O que eu tenho que fazer para ser mais santo? Porque eu sei, Senhor, que quanto mais santo eu for, mais perto eu vou estar de Ti. Aleluia. Fazem tudo, imitem, disse Gideão. Em certo sentido, irmãos, isso pode servir, irmão, de uma analogia para Cristo. Olhai para Jesus, imite Jesus. Tire as coisas erradas, se houver algo. Tire a frieza, tire a falta de vida de oração. Se não lê mais a palavra, volte a ler a palavra metodicamente. Se tem orado pouco, ore mais. Se você não ora, volte a orar. Glória a Deus. Mas busque a Deus. Imite Jesus, que sempre orava, que sempre clamava. A qual o discípulo, irmão, disseram: Senhor, nos ensina a orar. A qual ele disse: você não pode sequer orar uma hora comigo. E é quando nós fazemos isso, irmãos, que nós, meus amados irmãos, passamos novamente a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Ouvir a voz de Deus. Então, ser santo, para servir a Deus na obra, tem que ser santo, irmãos. Tem que ser santo. Aleluia. Tem que buscar Jesus. Tem que buscar a sua presença. Mas não basta apenas isso também. Tem que clamar ao Senhor. Aleluia. Vejamos o que diz aí agora, Juízes 6. Para encerrar nessa noite. Juízes 6. A partir do versículo 5. Juízes 6, 5 diz: porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, e nem a eles, nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus. Será que você está pobre? Será que você empobreceu espiritualmente? Será que os velhos hábitos da vida velha têm querido voltar? Pode ser falta de clamor a Deus. Pode ser falta de oração. Versículo de número 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, e lhes disse: assim o Senhor Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa desta servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aleluia. Note, irmãos, o que Deus está falando com Israel. Olha, eu abençoei vocês, eu livrei vocês, e não foi uma vez só não, foi várias vezes. Mas vocês me abandonaram, e vocês me clamaram de novo, e eu ouvi de novo. Mas vocês me abandonaram de novo, eu ouvi de novo. Eu clamei de vocês clamar de novo, e eu ouvi de novo, porque vocês me clamaram, porque vocês se arrependeram. Podia ser, irmãos, por causa do medo, podia ser, irmão, talvez não era sincero para buscar a Deus, mas eles se arrependiam, sofriam, irmãos, e clamavam ao Senhor. Meu irmão, não importa a situação que você esteja, não importa se nunca mais você sentiu a presença de Deus na sua vida, não importa, irmão, se os seus olhos estão secos, que você não fala mais em língua estranha, que você não fala mais, irmãos, em línguas do céu, não importa, irmãos, se você errou uma vez, duas vezes, se arrependeu, depois pecou de novo, ficou
ficou frio de novo, e você desistiu de clamar a Deus, irmão, não pode, porque Deus só pode operar na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Se tem na igreja, irmãos, um povo que clama, um povo que ora, porque quando o crente ora, quando a igreja clama, meu irmão, Deus ouve o clamor do seu povo. Na igreja não pode faltar oração. Meus irmãos, Israel ia se desviar de novo. Israel ia falhar de novo. Israel ia errar de novo. Mas toda vez que Israel clamava arrependido, Deus ouvia. Aleluia, Deus. Porque Deus só pode operar, irmãos, quando o seu povo clama. É necessário, irmãos, é necessário andar em santidade, é necessário reconhecer que nós não podemos nada, mas Jesus pode tudo em nós. É necessário reconhecer que sem oração as coisas não andam, que sem oração as coisas não vão. Aleluia, Aleluia. Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! E Deus agiu, irmãos. E Deus operou, porque Gideão era valoroso. Era alguém que não desanimava. Era alguém que não desistia. Aleluia! Isso não quer dizer que Deus não precisava trabalhar nele. Deus trabalhou nele. Deus aumentou a sua fé. A fé dele era pequenininha. Deus foi lá e aumentou. Ele pediu mais prova. Deus foi lá e aumentou, deu mais prova. E assim, meus irmãos, quando a fé foi aumentada, ele adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor. Porque é necessário, irmãos, que a glória venha a ser para Deus. É necessário que não falte no meio da igreja oração no meio do seu povo. Pergunte para esse ano 2024 como é que você vai ser melhor. Como é que você vai ser melhor? Comece adorando a Deus. Comece confiando no Senhor. Comece orando mais. Comece querendo ser mais santo. E deixe, irmãos, que o resto, que é mais coisas maravilhosas Deus vai fazer no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o teu nome, ó Deus! Aleluia! Aleluia! Deus não quer irmão desanimado. É, Jesus. Deus quer crente animado, perseverante. Deus viu isso em Gideão. Mas pastor, quem sou eu, pastor? Eu sou o menor da minha casa. Literalmente não, eu sou o menor da minha casa. Eu sou o mais baixo da minha casa. Pastor, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o mais simples, eu sou o que tem menos estudo. Você é base de barro. Aleluia. E é justamente você que Deus quer quebrar para que a luz possa brilhar. Aleluia, Deus. São 135 mil, irmão, contra 300. Veja que diferença, irmão. Não há como dizer que foi os 300. Foi Deus. Foi Deus. Aleluia. Que fez aquele milagre. Glória a Deus. Porque Deus deu a Gideão, irmão, porque era valoroso, que não desistia, que perseverava. Deu o seu Espírito Santo. Aleluia. Que possamos ter essa meta nesse ano. Aleluia. Eu só peço a Deus, eu quero ficar mais santo. Eu quero ficar mais santo. Eu quero orar mais. Eu quero estar mais pertinho de Jesus. E eu quero pregar a sua palavra, tocar quem está. E deixar, irmãos, as consequências com Deus. Se nós fizermos isso,
Deus, irmãos, sempre ouve a oração do seu povo. Sempre. Ele vai operar através de nós. Fiquemos de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmã Rafa,